Ok. Oba! Tem que aceitar. Pronto, aceitei. Boa noite a todos e a todas. Com grande alegria que nós apresentamos hoje, falando dos seminários poéticos organizados pela pós-doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e do CNPq, a Nathalie Felipe Ferreira Alves, sob a supervisão da professora doutora Anita Costa Maluf. O objetivo dessa atividade é fazer com que a universidade entre em contato com a efervescência da poesia contemporânea, por meio não somente dos estudos crítico-teóricos isolados, mas pelo contato direto com poetas que produzem hoje, com suas questões, privilegiando-se a interface entre produção acadêmica, especialmente relacionada à poesia e filosofia, e ou a agitação cultural e produção poética das convidadas. A conversa do encontro de setembro de hoje, né, é com a Jerusa Zeunis. A Jerusa é escritora, poeta, tradutora, pesquisadora e professora. É doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, pela USP, né? E mestre em Crítica Literária pela PUC São Paulo. Tem pós-doutorado em Filosofia da Educação sobre processos criativos e terapêuticos nas oficinas de criação literária, Unifesp. Tem formação em esquizoanálise pela Escola Nômade de Filosofia. Em 2014, criou o curso de escrita curativa e, desde lá, vem se dedicando a pesquisas em torno da escrita como acontecimento e a experiências que provoquem a percepção do texto como corpo. Em 2021, publicou a escrita curativa, ou de Como Voar com Asas Quebradas, partes 1 e 2, com a Fábrica de Cânones. Publicou também os livros Esse Livro Não É Para Você, Patuá, 2015, 9 Janelas Paralelas e Outros Incômodos, a Dobradura, 2016, Tatuagem, Mínimo Romance, também pela Patuá, 2016, Se do Meu Pubis Nascessem Asas e Outros Poemas, da 8,5, em 2017, Folheio Teus Cabelos no Contratempo do Vento, da Urutaú, em 2017, Quintais, também pela Patuá, 2018, Poemas Atracados aos Pés da Cama, da Fábrica de Cânones, 2020, além dos Infantos Juvenis, Pássaro Azul, da Quase 8, 2018, e O Pequeno Xamã, da Move Palavras, 2015. Nossa, Jerusa, quanta produção, hein? Puxa, nem Parabéns. faz. Eu até cansei, hein, gente? É um prazer imenso, né? Te dar a palavra agora. Estamos aí muito ávidos por ouvir a sua fala. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Agradeço demais a você e a Nathalie, que é a minha lindeza, né? Então, ó, só corações para a Nathalie. Fiquei muito feliz com esse convite. E tá aqui, né? Na PUC, que é onde comecei tudo também. Então, a minha casinha, né? Tem aquele gostinho de Perfeito. lar docilar, né? Com certeza, Gê, é uma alegria imensa recebê-la. Iracema, obrigada pela apresentação. Eu vou mostrar para vocês, antes de a gente começar a nossa conversa, alguns dos títulos da Jerusa. Este livro não é para você, da Patuá, belíssimo. Aliás, todos são belíssimos. A Jerusa tem uma voz autoral muito potente, mas é muito interessante como em cada livro, sem perder essa voz autoral que lhe é muito característica,
essa voz se metamorfoseia de livro a livro. É muito interessante, é muito interessante. Quintais, esse livro, gente, é muito lindo também, que é da Patual também. Os Poemas Atracados aos Pés da Cama. Esse livro me fez chorar, porque ele tem uma história muito comovente por trás da sua escrita. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E também os livros de ensaios, importantíssimos, A Escrita Curativa, partes 1 e 2. Então, alguns dos títulos da G, dessa potência, e como a Kelly, que é uma colega em comum, diz, dessa mãe de poetas, né? Para falar um pouquinho com a gente. Então, assim, eu estou muito feliz e emocionada por esse nosso encontro, Gê. Eu também, eu também, muito, muito, ó. E aqui eu tô com o da Ai, Nathalie, linda! aí, ó. Foi emocionante, estão aqui. Obrigada, que linda! A G teve a generosidade de escrever, de fazer a escuta desse livro. Ela fez a orelha do livro. Tá no corpo do livro, Poemas de Soneto. Que Muito bom, bom. companhia boa, né? É... Vamos começar, G. Você tem uma rotina de escrita? Não, não tenho rotina de escrita, acho que porque eu trabalho muito, né? Nathalie sabe, eu trabalho com escrita, então eu dou cursos de escrita criativa e escrita curativa e todas as ramificações da escrita curativa todo o tempo, né? Então eu trabalho com isso, quando eu não estou fazendo isso, eu estou produzindo material didático, eu trabalho demais com a escrita. Então, se eu fosse dizer assim, eu tenho uma rotina de escrever sempre, porque eu toda hora eu estou escrevendo, montando curso, fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas a escrita literária, que eu acho que é essa que a gente está falando aqui, eu não tenho rotina. Ela vem mais mesmo como uma intensidade, como um acontecimento, né? Eu não busco pela escrita, né? Não sento na frente do computador e fico esperando ela vir. Não faço nada disso. Ela me toma, e aí quando ela me toma, ela acontece. Se ela não me tomar, dou graças a Deus porque sobra mais tempo para fazer outras coisas. Porque quando o desejo da escrita aparece, né? Aí não tem jeito, né? Aí seu corpo fica todo daquilo, né? Então você não vai ter mais sossego, né? Então, eu me conheço, então eu fico lá, ai, vai vindo uma vontade de escrever, eu prefiro ficar embaixo da cama, escondidinha, quietinha, esperando a vontade passar. Mas às vezes ela vem e acontece, né? Muito bem. Como a Patrícia Lavelli disse no último encontro que tivemos, né? Quando se está em estado poético, às vezes os poemas vêm em momentos inoportunos, vamos dizer É assim, né? verdade. Nossa, muito. Muito bem. Então, mas você teria assim uma espécie de ritual para preparação da escrita? Acho que pela sua resposta anterior, não, né? Não, não. Eu não tenho um ritual. A escrita, quando ela acontece, a escrita literária, né, ela vem de modo muito natural. Ela vai acontecer muito naturalmente. Você pega por algum acontecimento, alguma coisa, uma conversa, uma leitura, aí, aí me dá aquele. Vem, e aí eu tenho que parar para escrever. Aí, paro e escrevo. Mas ela não acontece sempre, né? Ela não dá tempo, é uma vida muito louca. Ela vai vir, né, Iracema? Até é engraçado falar isso com esse montão de livro, né? Com esse monte de livro e falar assim, não, mas ela não vem sempre. É que ela vem de vez em quando e ela vem com uma torrente, né? Ela vem aquela força das águas, força de Obá, assim, movimentando um monte de água, mas não teria um ritual. Mas eu falo muito sobre isso com os meus alunos, né? É bastante curioso, né? Porque eu falo para os meus alunos fazerem um ritual para a escrita, né? Se colocarem, se apartarem, né? Criarem, né, um tempo de qualidade, darem uma pausa. Eu falo muito sobre isso, né? Mas eu, particularmente, não tenho como pontuar um ritual. Às vezes eu estou andando na rua e eu sou pega por uma fala de alguém
e aquilo me toca, me afeta de algum jeito, e aí já aconteceu. Aí já comecei a escrever, né? Às vezes eu estou lendo um livro e aí acontece, vem inteiro assim. Geralmente quando eu estou lendo alguma coisa, eu sou tomada por um afeto, né? Eu tenho vontade de escrever. Aí eu acabo abandonando o livro em prol da minha escrita, né? Mas às vezes eu tenho livros que eles são escritos assim todo, né? Por exemplo, eu estou agora lendo um livro e aí essa é a que me mata, por exemplo, né? Você pega um livro, aí tô lendo um livro agora, que é esse livro aqui da Ivone Guebara, que chama Velhice que Habito. Algo que me toca profundamente, adoro o tema assim, né? E aí é um livro onde ela está contando, é autobiográfico, e ela vai contando de como ela está vivendo a velhice, né? Como é ser velha para ela, né? E aí eu não aguento, quando eu vejo já tô assim, ó. Aí eu fico rezando pro editor fazer um livro com mais espaço em branco, porque eu quero escrever no livro. Eu quero ter mais espaço para escrever também. E aí é assim um pouco a minha escritura, né? Estou lendo um livro também, é tudo meio que eu leio um pouco de cada coisa. Aí estou lendo esse livro, por exemplo, da Dília Lopes, né? Aí eu tô lendo o livro, aí, pum, pego um negócio. Aí quando eu vejo, escrevo um livro dentro do livro. Porque algo me afeta. E esse algo que me afeta, que acende alguma coisa, me faz escrever. Depois eu abandono, nem lembro às vezes que tem essas coisas aqui. Então fica tudo perdido, né? Algumas vezes eu acho que vale muito a pena, daí eu junto e escrevo, monto um programa, um programa não, tenho uma ideia de um projeto de livro a partir de alguma coisa, mas senão fica tudo meio disperso. Nossa, que incrível o seu processo de escrita, seja ele como um acontecimento, seja ele como inscrever-se, transcrever-se, né, no corpo de outros textos, fazendo Sim, os seus, né, em alguma medida, reescrevendo de alguma maneira, né? Isso é sim, muito bonito, muito interessante, muito potente. E de alguma maneira, que você trouxe exemplos da sua relação com a leitura literária, mas de alguma maneira, acho que esse tipo de leitura também acaba lhe servindo como uma espécie de pesquisa para a sua própria literatura. E aí sim. eu perguntaria tanto nesse movimento que você realiza de conversar desse jeito, corpo a corpo mesmo, poeticamente, com os textos de literatura, e como também você se movimenta da pesquisa para a escrita, caso passe por algum processo de escrita, de pesquisa, você já disse que sim, inclusive a acadêmica para escrever. Uhum. Para mim as coisas elas estão completamente ligadas, né? Primeiro, porque eu me considero muito mais, eu até um pouco isso que tenha as coisas elas estão muito ligadas. Eu não tenho uma rotina de escrita, eu não tenho um ritual de escrita, eu não tenho uma meta de escrita, assim, de escrever um pouco por tempo. Porque eu não me considero uma escritora profissional, porque tem gente que vai investir na vida para ser escritor. Descobriu ali seu talento, está se preparando para escrever, escrever mais, escrever mais. Para mim, a poeta em mim, ela é uma intrusa, sabe? Ela é um atravessamento, ela que se intrometeu. Porque para mim o que eu sou é professora. Então, a minha vida, eu vivo para ser professora. Isso é intrínseco isso, eu amo isso, né? Então, eu estou sempre pesquisando. Então, meu processo é de escrita, e de escrita mais teórica, né? Mais filosófica. Então, quando eu estou trabalhando com a escrita e lendo esses textos para produzir material, para produzir artigo, para produzir algum pensamento, né? Porque os meus cursos, né, que eu faço, eles são todos pautados, né? Os cursos de escrita que eu promovo, eles têm todo um arcabouço teórico por trás, né? Muito potente, assim, tem uma pesquisa muito profunda para fazer cada um daqueles estímulos criativos.
Aí, nesse momento, geralmente eu sou atravessada, a poeta chega ali, sabe? Ela fala: não, não é possível, né? Isso tem que virar outra coisa, né? Isso tem que virar uma prática, porque a teoria, para mim, ela é maravilhosa, mas só se ela se realizar como prática. Enquanto ela está só nesse campo abstrato, né, ela é bonito, você lê e é bonito, mas quando algo realmente me toca numa teoria, eu quero viver aquela teoria. Mas eu fico tão apaixonada que eu quero que as pessoas vivam também. Então, eu vou transformar isso numa prática. No cúmulo da minha prática é que entra a minha escrita poética, né? Aí eu leio alguma coisa, por exemplo, vou ler um Derrida, né? Que é um texto assim que me atrai. Por quê? Porque ele vem e vai, porque ele é meio difícil de entender. Então ele é muito poético. Vou ler o Deleuze, como vocês estavam falando agora, do grupo de estudo. Vou ler o Deleuze. Aí eu falo, gente, o que é isso? Corpo sem órgãos, vastidade, né? Isso é muito lindo. Aí ele precisa virar poieses, né? Ele precisa ir para um fazer. Aí é a hora em que entra a poeta e lê aquilo e ali consegue, né, garimpar aquelas palavras e criar ali um poema, por exemplo, ou um texto, né, uma prosa poética, né, alguma coisa assim nesse sentido. Então, acho que é um pouco assim que funciona. Não tem, sabe? Não teria, eu digo assim, não teria a poesia se não fosse a vida acadêmica, né? Não sei se eu respondi muito bem, mas a poesia é o resultado da minha vida acadêmica, não o contrário, sabe? Ela vem porque tudo borbulha muito, então atravessa e nasce dessa maneira, né? É muito rico quando nasce dessa maneira. Que legal, Gê. E é muito interessante pensar nisso tudo que você está dizendo, porque é uma maneira de habitação poética do mundo, né? E como é que você transpõe em matéria poética a experiência do pensamento filosófico, né? Quer dizer, a gente está lidando mesmo com uma consistência, né? Com uma materialidade, não só com uma questão abstrata. Ainda que pensando, pelo menos nos filósofos que você lê, principalmente Deleuze, com a filosofia da diferença, eles estão falando de materialidade e consistência o tempo todo, né? Então já é Exatamente. algo que está puxando. Mas é muito Uhum. bonito, assim, pensar como a sua existência se dá por essa experiência, por essa experimentação poética do mundo, no sentido de produzir criativamente, habitar poeticamente esse mundo, seja na produção dos seus cursos, seja na produção dos seus artigos, seja nos seus livros. Isso é muito bonito, é muito legal de ver. Mas, bom, a gente sabe que você é super potente, que você é super produtiva, né? Mas você tem trava de escrita? E se tiver, como é que você lida com isso? Olha, é até curioso dizer que todo o meu processo de escrita nasce de uma grande trava da escrita, né? Então, eu não escrevi, eu escrevia só como pesquisadora até o momento de um acontecimento que me paralisou no meu próprio doutorado, né? Então, eu estava lá fazendo o doutorado, estava escrevendo, de repente esse acontecimento acontece e eu não travo para escrever o doutorado. Quando eu travei para escrever o doutorado, que aí foi uma grande, né, uma grande trava, é que eu comecei a pensar sobre essa trava. E aí não saía mais o texto do jeito que sempre saía, que era um texto acadêmico, né? Nos moldes de um artigo, nos moldes da tese, né? Aí, para eu trabalhar aquilo, é que foi abrindo essas fendas da poesia, porque o que acontecia eram fragmentos, eram pedaços, né?
pedaços de ideias que não se conectavam numa escrita lógica, racional, né, que começasse aqui na página e fosse, né, em longos parágrafos, saía de um modo mais fragmentado, mais estilhaçado. E aí eu fui gostando dessa nova forma que foi aparecendo, que era, e começou a nascer os poemas, começaram a nascer os poemas. E aí começou a nascer poema, depois começou a virar prosa poética, né? A coisa do não sentido. Então, toda a minha produção literária nasce de uma trava, né? De uma trava. Então, hoje, quando eu travo na escrita literária, eu não vejo tanto, e claro que a gente trava, né? Tem momentos que você, né, você simplesmente não está com o corpo aberto aos afetos, eu acho. Acho que você está em outro lugar, fazendo outras coisas, está no piloto automático. Então, você não está aberto aos afetos. Eu, hoje, costumo respeitar muito o meu corpo, né? Então, o que que eu faço? Eu olho diferente para essa trava, eu vejo como uma pausa, né? Olha, é uma pausa. Algo está acontecendo. Eu sou muito intensa. Eu vivo muito as coisas. Mas se ainda tá lá, tá em algum lugar, tá acontecendo, tá no meu corpo, só que talvez esteja aqui atrás do pescoço e eu não tô vendo, né? Então, tá escondido em algum lugar do meu corpo esse afeto e ele tá maturando. Uma hora ele vai aparecer. Agora, eu tenho uns mecanismos assim de ativar, né? Que são o quê? São é, imagens, são biografemas, né? A Nathalie sabe, fez meus cursos, que são imagens muito fortes, poéticas, que me perseguem. Então, conheço essas imagens. Eu sei que essas imagens, elas são pontes metafóricas para a minha vida. Então, eu sei que se eu tiver com vontade de escrever, tiver travada, eu sei que se eu buscar essa imagem e partir dela, a escrita sai, porque ela toca um lugar de uma experiência significativa em mim que vai vazar. Então vai ter jeito, né? Então, se eu preciso escrever, porque às vezes a gente realmente precisa escrever, né? Eu fui ultimamente fui contratada para escrever um livro. Olha só, isso nunca tinha me acontecido, né? Eu fui contratada para escrever um livro para ensino fundamental, um livro de literatura. E eu já escrevi muito material didático, mas nunca escrevi nada literário, assim, contratado. E eu tinha até um pensamento assim, gente, eu sei de um monte de gente que faz isso, eu sempre pensava assim, nossa, isso não é possível, né? Não dá, porque como que eu vou escrever um negócio que não tem nada a ver comigo? Mas aí aconteceu aquilo que eu te falei, né, Nathalie Iracema? É, de repente, quando eu escolhi o personagem, eu não escolhi o personagem, né? Tinha uma série de personagens para você escolher com qual que você ia trabalhar. Eu quis escolher um e o outro começou a falar na minha cabeça. Começou a falar. Aí eu ia tomar água na cozinha, o bendito do personagem falando na minha cabeça. Aí eu ia passar um café e ele falando comigo. Aí eu peguei, liguei lá na editora, eu falei, olha, mudei o personagem, tenho que mudar. O personagem que vou trabalhar vai ser tal. Menina, aí foi muito louco, é um personagem que vive dentro de uma caixa, sabe? E aí eu fiquei escrevendo um monte de coisa. Só que aí eu vi que aquela caixa, por quê? Porque eu acessei um lugar que aquela caixa era a mesma caixa que eu fiquei nesse momento desse acontecimento que eu falei para vocês aqui. Eu fiquei fechada há muito tempo dentro desse quarto, né? Só que eu só fui descobrir isso quando a minha irmã leu o livro pronto. Eu falei, Lu, quem é esse personagem? Ela falou, você. Eu falei, como assim? Imagina. Ela falou, ele mora numa caixa cheia de livros. Olha para o seu quarto. Você fica o dia inteiro fechada aí escrevendo num monte de livro e o seu personagem faz isso, que ele está escrevendo um diário. Eu falei, caralho, a gente não sai da gente, né? Então, quando a Hilda fala, né, que eu gosto muito desse verso da Hilda, tenho tatuado no corpo, tu não te moves de ti. Você está sempre retomando, né, as suas questões, né, as suas mesmas obsessões, as suas fixações, você vai ficcionalizando em cima dela para que ela não te destrua. E eu acho hoje, depois desse livro que eu escrevi agora,
eu tenho uma compreensão, assim, um pouco diferente, assim, Nathalie. Eu nunca falei isso ainda, mas eu acho que o autor é aquele que consegue, com o mínimo, fazer 1 milhão de coisas, sabe? Com uma experiência mínima, ele pegar essa matéria, e refazê-la continuamente, sabe? Às vezes a gente pensa que, nossa, eu tenho que ter muitas ideias para ser escritora, eu tenho que, nossa, agora escrevi um livro, nunca mais vou ter uma ideia para fazer. Acho que não, porque é um modo como você vai elaborando, elaborando, indo por um lado na experiência, indo para o outro. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando eu tô para você, para a gente não perder, né? Porque eu sou muito, fico divagando. Quando eu tô com essa trava na escrita, eu ou duas uma, ou eu respeito como pausa e deixo acontecer, ou se eu tenho algo para escrever, como, né, uma coisa que eu precise mesmo escrever, aí eu vou buscar um biografema, né? Um biografema, eu sei que, por exemplo, se eu usar uma palavra, por exemplo, petúnia, é uma palavra que eu amo. Essa palavra é linda na boca, né? Ela é gostosa, é uma flor linda. Se eu falar petúnia, eu já vou criar um poema. Tem que tomar até cuidado, você não sai sozinho. Muito bom, Gê, e muito incrível essa sua consciência da pausa como uma necessidade de duração, às vezes, né? Às vezes a gente precisa durar um pouquinho na gente mesmo, né? Sim, Às vezes respeitar o é corpo. respeitar o nosso corpo, respeitar os nossos limites e descobrir dentro desses limites aberturas, né? Mas Uhum. a pausa é um momento também de muita criatividade, se a gente se permite descansar, né? E durar, né, Sim. nessa pausa, né? Uhum. A Iracema gostaria de fazer uma pergunta, é isso? Isso. É que, sabe, Jerusa, durante a sua fala, eu achei que uma fala que remete muito, né, uma fala deleuziana, vamos dizer assim, né? Porque eu fui reconhecendo algumas coisas muito interessantes quando você fala que, de repente, o poema ou o que você está lendo te afeta, né? Isso cria sensações, né? Que vão se desdobrar, né? Em outras sensações, em outros perceptos e outros afetos, né? Então, eu te perguntaria, seria aí uma linha de fuga este momento? E a primeira pergunta. A segunda, você estava falando muito da pausa, né? E eu estava pensando que no meio desse caos, né? Vamos dizer, né? Que você em determinado momento se encontra, que você falou que você pega de uma coisa, pega de outra, é meio um caos. Não seria essa pausa, a prudência que é necessário nós termos dentro, é, no caso do artista, né, dentro da poesia, essas duas questões. Sim, sim, você reconheceu bem, né? Essa minha fala, não que ela necessariamente venha de alguma coisa específica de Deleuze, ela sempre foi uma prática. Mas eu acho que em Deleuze eu encontrei também, assim como Derrida, assim como Levinas, né? Outros autores que são caros para o meu processo criativo. Eu acho que Deleuze traz um vocabulário, né? Um vocabulário para essa ação, para essa prática, para esse fazer. E sim, eu acho que os momentos em que, né, eu produzo e eu crio algo, né, dessa natureza poética, eu sim, eu estou construindo uma linha de fuga, né? Por quê? Porque não é algo que vem. Porque eu estou fazendo muitas coisas, mas essas coisas todas que eu estou fazendo têm uma intenção, né? Elas têm um objetivo, têm uma intencionalidade ali, muito prática, muito utilitária. A poesia, ela sempre vem por uma linha de intensidade, né? A poesia, né? Mesmo essa história que eu estou escrevendo, que começou como uma
intencionalidade, olha, eu tenho que fazer um trabalho, né? Então eu vou receber pela primeira vez para escrever um livro, né? Olha que legal, né? Então, tipo, então tá, vou fazer. Primeiramente era super intencional, era tudo intenção, era tudo objetivo, estava ali naquela linha molar mesmo, né? No paradigma do trabalho. Mas aí, quando eu fui tomada pelo personagem, aí não tinha mais, eu não pensava nem, porque é um livro para adolescente, ensino fundamental. Eu não pensava mais se era adolescente ou não era, sabe? Eu esqueci esse público leitor e simplesmente me entreguei naquela experiência junto com aquele personagem. Então, sim, uma linha de fuga, perfeito, né? São as linhas de fuga. E com relação à questão da prudência, eu acho que é importantíssimo, por quê? Porque essa linha de fuga, essa criação, então, estou tentando organizar aqui o pensamento junto com você agora. Mesmo na linha de fuga, a gente vai precisar, porque se eu vivo no caos, eu vivo num caos, eu vivo, né, numa coisa louca, completamente louca, e o que que a arte faz? A arte faz que você se singularize, né? Você singularize, você use sua linguagem, seu idioma, seja só intensidade. Porém, você precisa também ressoar no outro, né? Então, a prudência nesse livro, vamos dizer esse livro que eu estou escrevendo, qual que vai ser a prudência? Eu me entreguei nessa linha de fuga. Só que agora eu também tenho que ter prudência para saber que esse livro, enquanto eu estava produzindo, não, mas que esse livro se destina a adolescentes de 13, 14 anos. A prudência vai vir no meu processo de pausa, né? Então, pausa, distanciamento, me distancio, deixo aquilo dormir, passar um tempo longe de mim. Agora eu volto. Agora eu volto para o texto depois dessa pausa necessária e que é a prudência e vou olhar, refletir de novo, vou ler, vou reescrever partes, vou incluir, se tiver que incluir, vou fazer essa preparação para chegar para esse autor, porque eu preciso ressoar nele, né? Não adianta eu escrever uma coisa que né, ele não vai entender nada, né? Então, acho que sim, criação como linha de fuga e pausas como momentos de prudência. Obrigada. Muito gostoso ouvir você falar. Muito bom, porque quando a gente tem boas perguntas, a gente fala gostoso, né? A gente responde gostoso. Obrigada, Iracema, pela pergunta. E assim, eu acho que o encontro da Jerusa com Deleuze, na verdade, foi um ótimo encontro, né? Não foi só um bom encontro em termos spinozanos, foi um ótimo encontro, porque, de fato, a filosofia da diferença e, sobretudo, os estudos que a Jerusa tem formação em esquizoanálise, né, ajudam a sustentar todo um arcabouço, não só de experiência de pensamento, mas também, como ela já falou, de formulação poética e de generosidade para com seus alunos. Eu que sou sua aluna, que fui sua aluna, que serei sempre sua aluna, sou testemunha disso, né? De Já como colega, né? Aluna mobilizam. colega. Aluna Então, amiga, aluna colega de trabalho, aluna colega de poesia. ai, que linda. Não, mas é isso, assim, isso que a Iracema notou é importante, né? E é importante que a gente ressalte, assim, como tudo realmente está concatenado, né? E aí, Gê, eu faria um salto e perguntaria para você como o seu processo de escrita foi se transformando ao longo do tempo. Se é que ele se transformou, e eu imagino que sim, que houve um momento entre essas pausas de prudência, entre esses momentos de duração necessários para o seu corpo, eu imagino que tenha havido diferença, né? No modus operandi da tua escrita. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Uhum.
Eu acho que muda mesmo, não tem jeito, né? Porque a gente que pensa a escrita, né, como corpo, né? Eu vejo que você também, né, Nathalie, a gente sempre conversou muito sobre isso. Se o corpo muda, a escrita muda, né? Não tem jeito, a escrita muda. Eu costumo dizer, porque eu tenho esse estudo, né, na escrita curativa, e eu encontro muitas pessoas que, quando vêm fazer meu curso, elas estão buscando uma transformação, né? Estão buscando uma transformação. E eu sempre, assim, minha conclusão do meu trabalho é que não há transformação pessoal sem transformação na escrita. Uma vez que a escrita, ela é um reflexo do corpo no papel, ela é você acontecendo no papel. Então, se você, às vezes você muda de trabalho, se você muda de trabalho, mas você não consegue, não tem habilidade de mudar sua linguagem, de transformar sua linguagem, você nunca vai se adaptar nesse lugar. E quando você passa processos muito complexos, né? Porque a gente passa o tempo inteiro, nós mulheres, né? Nosso corpo é um corpo tão tão mágico, né? Tão cheio de complexidades, né? Que a gente muda o hormônio aqui, uma hora tá assim, uma hora tá assado, né? A gente tem várias mudanças durante um mês, imagine durante anos, né? Como é que a gente vai se transformando. Então, o corpo se transforma, a linguagem se transforma também. Então, eu percebo hoje, né? Eu percebo muito bem essa mudança, né? No meu processo de começar nos meus primeiros textos, assim, com uma linguagem muito muito crua, né? Muito crua, muito jogada, pensou aqui sem filtro e pá, colocar no papel. Esse livro não é para você, é muito isso, né? É a visceral, aquela visceralidade, pensou, pá, né? Na verdade, nem pensou, não chegou nem na cabeça, sentiu, foi para o papel. Mas com o tempo, né? Eu acho que esse apuro, esse olhar para isso melhor, esse colocar no papel e rever, né? O que é que vem, né? Como texto mesmo? O que são confissões? Entender que tem coisa que são confissões e outras que são o meu corpo que eu quero mostrar, né? Então, eu acho que hoje, assim como o meu corpo está mais consistente, tem mais consistência, tem mais tônus, né? A minha escrita também, né? Então, ela vai para o mundo ela vai para o mundo e eu sei que ela vai se virar, sabe? Tipo, eu não fico preocupada depois. Escrevi um livro, ai meu Deus, será que vão ler? Será que vão gostar? Será que vai ser triste? Não mais, porque eu falo, olha, ela tem perna para caminhar sozinha, sabe? E isso vai junto com o nosso processo de vida, né? Porque se a gente estivesse fazendo essa conversa há, sei lá, há 10 anos, sei lá, 7 anos, sei lá, 2015, quando eu publiquei o primeiro livro, eu estaria muito nervosa, né? Eu estaria nervosa, estaria preocupada, não teria dormido essa noite, né? Queria escrever as minhas respostas antes para falar. No entanto, hoje eu estava ali no Reserva Cultural, tomei uma garrafa de vinho, cheguei atrasada porque eu estava bebendo com as minhas alunas. Então, sabe, fiz um monte de exagero, comi pra caramba, tive que tomar até uma colher de um negócio aí que é pro fígado. Então, mas aí tá tudo bem, porque o que eu tô? Tô fazendo o quê? Tô sendo eu, né? Antes a gente tem muito medo, e daí uma hora você fala, não, tudo bem, esse corpo é isso mesmo, e aí para usar Spinoza, né, como a, a Nathalie falou, o que pode o meu corpo, né? Já sei o que pode o meu corpo. Então, quer dizer, acho que tomara que ele possa mais, mas por enquanto eu sei que eu posso tomar uma garrafa de vinho, comer uma massa e vir fazer uma live. Ai, ai, ai. Então o poema é assim, Nathalie. Eu acho que ele se transformou muito, mas ficou mais, né? Minha produção acho que ficou mais consistente, né? Maravilha, Gê. E pensando nessa questão de produção, de transcrição e de imbricação de corpos, Hum. qual seria para você a relação que se estabelece entre o corpo da letra
E o seu corpo? Esse Hum. corpo de carne e osso, esse que tá podendo comer uma massa e tomar um vinho com as amigas? Olha, para mim isso é assim o elemento que funda todo o meu pensamento na escrita curativa, né? Tanto pensamento quanto prática. Para mim é pensar o texto como corpo é um modo de vida. É olhar para vocês agora e tá vendo um poema, né? Eu estou olhando para Iracema, eu estou vendo um poema, se apresenta como poema. Só que do jeito que eu falo, até parece uma metáfora, mas não é uma metáfora, é muito real para mim, porque é, o poema, e aí quando eu falo poema, então vamos pensar poesia, literatura de um modo geral, né? Quando eu leio um texto, eu consigo ver como ele está dialogando com o meu corpo. O que eu estou vivendo agora? Que problemas eu estou vivendo agora? Né? Eu olho para um texto e eu quero que ele se pareça com o meu corpo. Eu sei que se eu quero que ele se pareça mais comigo, eu tiro vírgulas, porque eu não sou uma mulher virgulada. Eu sou uma coisa que sai sem vírgula e vai andando, né? Eu não posso respeitar a vírgula como as pessoas respeitariam. O meu texto, ele tem que estar com a minha voz, né? Então eu tenho que me empenhar totalmente ali para que ele se pareça comigo, para que quando a Nathalie leia, né, e ela me conhece, ela veja, eu aconteça na frente dela. Mas se alguém não me conhece e vai ler, eu também aconteça na frente daquela pessoa. E a pessoa olha e fala assim: "Nossa, você é igualzinha aquele texto que você fez, né? E não significa que assim, eu nasci assim, eu cresci assim, aquela coisa aquela coisa complexa de Gabriela, não é isso, porque muitas vezes eu preciso de mais, eu preciso me pausar, eu sinto que eu estou muito acelerada, que eu estou muito ansiosa, então provavelmente eu vou trabalhar o meu texto literário com mais pausas, com mais espaçamento, com mais vírgula. E aí eu sei que aquilo vai incidir também no meu corpo, sabe? Vai incidir diretamente, porque quando eu fizer aquela leitura, eu vou também, um pouco daquela leitura vai estar retornando para mim, né? E vai virando, eu vou me construindo a partir da leitura de mim mesma. Quanto mais aquilo que eu escrever me satisfaz, mais eu também me transformo com aquilo. Uma coisa, uma outra versão, vamos dizer, uma outra versão, né? Então, para mim, essas coisas que você falou, Nathalie, elas são importantíssimas. Tanto que eu não consigo ler um texto e não pensar que aquele texto que chegou para mim não é uma pessoa. Então, não tem como mais eu analisar um texto e falar isso é bom, isso é ruim, sabe? Isso presta, isso não presta, né? Tipo Tinder, né? Ah, isso aqui vai pro lixo. Aí passa o dedo e joga fora, né? Aí quando você menos espera, justo aquele que você queria jogar fora, você dá um coração, daí o match e ferrou tudo. Mas, mas olha só, eu não consigo, porque eu falo, nossa, olha só, primeira coisa, né? Olha só o que esse corpo pode. Esse corpo pode isso. Agora, até aqui. Então, isso me torna uma pessoa, eu acho que uma pessoa, olhar para o texto como corpo e o corpo como texto, de algum modo, nos torna mais tolerante e nos tornam pessoas melhores, sabe? É, eu me acho uma pessoa melhor depois que eu penso isso, sabe? Porque antes eu era muito. Eu tinha uma formação que era muito elitizada, né? Então, isso é bom, isso não é bom. E aí você vai repetindo. Quanto mais você faz isso na sua vida acadêmica, isso presta, isso não presta, isso é boa literatura, má literatura, alta literatura, baixa literatura. Você vai fazendo esse negócio, quando você vê, você tá tomado disso, você vai praticando isso na vida. E o que adianta você estudar tanto? Você chega lá, então esse aqui é o porteiro, esse aqui não vou dar atenção, esse aqui é tá entendendo? É nesse lugar, né? Então, a poesia tem que ensinar para gente tolerância, tem que ensinar para gente igualdade, tem que ensinar abertura, corpo aberto para o outro.
Incrível, Gê. Eu estava pensando justamente nisso, em abertura, né? Quando você fala em tolerância, em respeito, né? Mas em abertura para o outro, né? Porque o poema é uma forma de endereçamento, né? Poema é uma forma de endereçamento. Então, como é que os nossos corpos se imbricam na construção poética, né? Porque o outro está se endereçando para a gente através da leitura também. E o Uhum. poema tem que ser generoso o suficiente para acolher essa leitura e para construir junto com o outro também, né? Para ser outra coisa também, para permitir que o outro corpo possa também ser, né? Exatamente. Possa nos habitar, né? Exato. O Derrida fala uma coisa linda, né? Que é a gente saber um momento para nós poetas, né? Nós que estamos nessa ponta, né? Que a escrita, a questão da escrita é você saber se retirar dela para que outro possa habitá-la, né? Então, eu escrevo, depois eu me retiro da linguagem para que o outro venha habitá-la. Eu até amplio um pouco a ideia do Derrida, né? Porque eu penso junto com ele, na verdade, que assim, é como se fosse uma casquinha. Lembra dos nossos animais lá na escrita curativa? Como se fosse uma casca de cigarra, né? A cigarra deixa aquela casca no mundo, você vai e habita. Só que você tem que imaginar que aquilo que você escreve não é que ele tem uma forma que a pessoa tem que se adequar à forma do que você escreveu. Você tem que escrever algo suficientemente poroso e flexível para que a sua escrita tome novas formas a partir do corpo do outro. Eu acho, né? E aí sim, aí fica bonito a coisa, né? Você se deixar incorporar pelo outro. É lindo isso, né? Eu sou apaixonada. Eu acho que a literatura, ela falta um pouco, né? Eu percebo que falta um pouco de um olhar dentro da nossa área, dentro da literatura, falta um pouco de um olhar filosófico para o que acontece, sabe? As pessoas estão muito preocupadas em escrever os seus textos e tá lá e participar das feiras. É muito lindo, tudo isso é muito legal, mas estão muito preocupadas. Ai, será que vão gostar? Será que não sei o quê? Quando não, né? Quando a literatura tem que ser um lugar para um encontro e para uma reflexão para além dela, né? Uma reflexão filosófica mesmo, né? Perfeito. E já que você está evocando o Derrida tantas vezes, uma das coisas que ele diz é que a literatura seria uma espécie de segredo ostentado, né? Ah, é. E aí eu tenho uma pergunta para você que dialoga com isso, é, que tem a ver com o enigma do poema. Para você, o poema é um enigma, constrói um enigma? E se construir e se configurar como um enigma, ele deve ser decifrado ou não? Nossa, né? Olha que pergunta, que delícia participar de uma entrevista com gente tão inteligente. Ai, meu Deus, é tão bom. Olha, quando você fala do enigma, eu lembro do Derrida, lógico, também era um leitor de Levinas, eu lembro de um texto muito bonito do Levinas que chama O Enigma e o Fenômeno, né? Então ele vai dizer que o fenômeno aparece e eu consigo, uma vez que algo aparece como fenômeno e há uma revelação, acabou o fenômeno, né? Acaba, que foi revelado. Ele diz que o enigma vai permanecer enigma sempre. E eu concordo com ele, porque o poema, ele é com ele e agora com a Nathalie, porque a Nathalie fez uma reflexão linda sobre enigma, né? Eu achei linda essa imagem que você trouxe. Não tinha pensado no poema como enigma. Eu acho que o poema, ele é sim um enigma, mas ele suscita na gente o desejo de decifração. E aí eu vou pensar com você no Bolanho. O Bolanho, Roberto Bolanho, ele vai dizer que não existe, olha que interessante, ele diz, não existe literatura policial. Por quê? Porque não, essa marcação
ela está no cerne de toda a literatura. Toda a literatura é, de algum modo, policialesca. Não, acho que não é policialesca a palavra que ele usa, mas detetivesca. Por quê? Porque ela te chama para tentar, né, encontrar as marcas, tentar decifrar aquilo que foi colocado. Então, ela tem isso, mas não adianta nada, porque uma vez que você decifra, o enigma se recompõe. Então, ele nunca, né, vai ser, decifrei esse poema. Ao contrário, né? Ele se recompõe como enigma o tempo inteiro, né? Ele não morre, ele renasce como uma fênix no poema, né? Você pode, quanto você quiser, tentar decifrar, e vai ser sempre uma tentativa, sempre uma tentativa fracassada, e aí está o sucesso, né, do poema, o fracasso de a gente poder representá-lo é o sucesso dessa forma poética, porque ela não se rende, né? O enigma não se rende. Um dos ensinamentos do poema, né? Ensinar-nos a abraçar o fracasso É, e a dançar com o fracasso, dançar o fracasso. ressignificar esse fracasso, né? É, gostei demais da sua resposta, e a gente está falando, né, de Levinas, que vem de uma tradição fenomenológica, a gente está falando de Derrida, a gente falou de Deleuze, e você já trouxe um pouco para a gente qual é a sua visão entre poesia e filosofia, né, a relação que se estabelece entre as duas instâncias. Mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais isso, sabe? Falasse porque você acha possível esse diálogo, já que já está explícito na sua fala que esse diálogo é mais possível, é necessário, né? Uhum, uhum. Eu acho que são irmãos. Não tinha pensado nessa palavra, mas agora são irmãos ali que se completam, né? Poesia e filosofia, né? Porque a filosofia, ela, ela é ela lida com um transbordamento, né? Ela lida com um transbordamento. A gente é mais bonito transbordamento do que excesso, mas ela tem aquela tentativa de explicar alguma coisa, né? Então ela se avoluma. O pensamento filosófico é pensamento sobre pensamento. E a literatura, a poesia, ela trabalha com uma materialidade, é preciso de imagem, né? Então, enquanto eu acho que a filosofia trabalha com, de fato, com palavras, vamos dizer assim, eu acho que a literatura trabalha com imagem, embora seja a palavra também, mas é, a palavra lapidada até virar uma imagem, né? E que imagem que seria essa imagem da literatura? A imagem, estou inventando tudo aqui agora, a imagem de um silêncio, né? Já que a Nathalie está falando de enigma, é um silêncio. Esse silêncio está guardado na literatura. Tudo que ela fala é a imagem que protege um silêncio. Enquanto que na filosofia é a tentativa de colocar, de transformar esse silêncio em palavras, sabe? Eu não sei, isso eu teria que conversar com um filósofo para ver o que ele acha dessa ideia, mas me ocorreu agora um pouco isso junto para pensar o enigma, né? Quer dizer, você trouxe o enigma, eu pensaria isso, sabe? Tem uma imagem que sempre fica na minha cabeça, vou falar hoje também pela primeira vez. Tem um queijo que eu adoro, que é um queijo cheio de buraquinho. Eu não sei como ele chama, não sei se é Gouda, eu não sei. É um queijo cheio de buraco. E aí eu olho para o queijo, eu falo, nossa, gente, poesia é isso, né? O poema é isso. Porque quando a gente compra esse queijo, o mais gostoso desse queijo não é o buraco. A gente não quer comer o buraco, é o não queijo. E aí eu fico pensando que na poesia também, né? Quanto menos é mais, né? Quanto menos você dá na poesia, quanto mais silêncio é mais. Então é muito parecido
com queijo, quanto menos ali é mais, porque é mais caro, é mais gostoso, dá mais desejo. Então, eu acho que eu não saberia responder muito bem para você. Eu acho que essas duas coisas elas se conversam, são irmãos. E eu acho que eu diria isso, que a literatura, de algum modo, toda aquela fala lá está escondendo um silêncio, tá guardando um silêncio, ele guarda, ele protege um silêncio através de muitas imagens. E a filosofia tem muito desejo de chegar nesse silêncio e transformar ele em palavras. Ou então pensar que tinha me surgido uma relação também agora, mas me fugiu, mas tinha uma relação ótima na minha cabeça. Ela vai voltar em algum momento. Vai voltar. Né? Vai voltar, não sei que hora, mas vai voltar. E, Lembrei. então Ah, agora fala. chegou. Olha lá. Que talvez que a literatura seja sempre uma pergunta. Toda literatura. Ela é uma pergunta e se engana muito o escritor, né, que quer responder alguma coisa com a literatura. A literatura é uma inquietação, é uma pergunta gigante. Eu posso tirar tudo e virar uma pergunta. A filosofia é uma resposta. Ela é uma tentativa de resposta, de responder. E aí eu acho que agora está fazendo sentido na minha cabeça que a literatura é o lugar desse vazio, desse silêncio, você percebe? Porque uma pergunta está sempre, o que segue uma pergunta é sempre um silêncio. Então, elas se completam aí. Literatura pergunta, filosofia responde. Tenta, pelo menos. Muito bem, fantástico. E eu Vamos tenho uma pensar pergunta. juntas, nós três, sobre isso e escrever um artigo. É, Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso. Temos um artigo aí. Temos. temos um artigo, sim. A 6 mãos, né? Nós três. Muito bom. E Gê, eu tenho uma pergunta sobre o silêncio, né? Qual seria a relação entre o silêncio e a palavra na sua poesia? Porque agora, quando você vincula a questão do enigma e quando você tece essas relações entre filosofia e poesia, me parece que você está falando de uma espécie de arte poética geral. Mas eu gostaria Uhum. que você mencionasse essa relação que diz respeito ao seu fazer poético, o silêncio na tua obra. Uhum. Olha, eu vou ler um poema para falar do silêncio. Tá aqui, ó, nesse livro aqui, de Não Nathalie, vale! que chama Poemas Dissonantes, e o nome do poema é Silêncio, né? Então, ela diz assim, a poeta diz assim: círculos concêntricos invadem vazios, rasgam o silêncio, esta intranquila lavra. É apaixonante, né? Ele, olha, Obrigada né? pela generosidade, viu? Mas não é, eu que agradeço, né? Porque quando você escreve esse poema sobre o silêncio, e é muito difícil, porque escrever, né, já é um romper com o silêncio, é tentar romper o silêncio. Né? O silêncio está ali, não há nada, está ebulindo. Então, para você trazer alguma coisa desse silêncio, tem que valer a pena, né? Porque o silêncio é algo que participa de outra ordem, né? Do sagrado. A gente vê, não tem. O nosso mundo está todo profano, é só ruído, é só barulho, é um monte de fala. Nós aqui também falando. Então, quando a gente vai escrever alguma coisa, por isso eu não ligo muito nas pausas, quando eu paro de escrever, eu falo, já escreveram muito, porque é um respeito pelo silêncio. Aí você vai trazer alguma coisa desse lugar do silêncio, como é que você vai fazer isso para você quebrar? E aí eu leio esse poema e eu sempre paro aqui, né? Paro nesse verso final, né? Silêncio. Eu vou de novo, tá? Porque eu preciso de novo. Círculos concêntricos invadem vazios, rasgam o silêncio, esta intranquila lavra. Olha o procedimento que essa menina usou, que essa poeta usou.
essa intranquila lavra é esse fazer difícil, essa lavra difícil de escrever poesia. No entanto, quando ela escreve lavra, ela conseguiu calar o pá da palavra, porque ela poderia dizer essa intranquila palavra, mas ela não escreveu palavra, ela escreveu lavra. Então, existe um silêncio construído dentro do texto. Você tinha consciência disso, Nathalie? Olha, você sabe que para mim esse assunto é muito caro, né? Do silêncio constitutivo da palavra poética, e que eu tento fazer, sim, algumas elaborações a partir disso. Mas não havia me ocorrido ainda essa ideia, não, e eu agradeço a Ah, sua leitura. sim, porque o que ela fez, olha, é o poeta, se é uma questão para o poeta, ele vai encontrar formas de colocar isso de algum modo, né? Então, há aí uma construção de silêncio dentro do texto, um lugar de respeito para o silêncio. Na minha poesia, eu tento lidar com o silêncio, mas eu sou uma geminiana falante, né? Falante, eu falo demais, por isso que eu fico olhando para o queijo, para o buraquinho, eu falo, eu quero escrever desse jeito, deixar buraco, deixar silêncio, não dar tudo, né? É fazer com que ser generosa, né? Porque o silêncio, quando eu consigo alcançar lugares de silêncio, eu sinto que eu sou mais generosa, porque aí eu convido mais o outro para entrar e participar e falar junto, né? Então, para mim, Nathalie, eu tenho dificuldade, eu ainda gosto de explicar muito, sabe? De explicar, de ver se o leitor vai entender. Então, eu tenho que me policiar para que isso não aconteça, né? Por causa desse lado professoral, não atrapalhar a poeta. Então, a poeta briga com a professora, fala assim, não, peraí, não precisa. Deixa esse texto sem entender mesmo, deixa esse texto no vazio, mas eu costumo escrever poemas mais longos, né? Agora eu estou diminuindo, eu estou aprendendo, prestando muita atenção nos espaços em branco, né? Para mim, hoje eu trabalho bastante o espaço em branco, deixar respirar a folha, deixar o leitor respirar. É, talvez que o silêncio também, Nathalie, eu goste muito de trabalhar nos finais dos versos. Então, eu cortar uma palavra no meio, no final do verso, e fazer um enjambment, mas assim com uma quebra na palavra, ou então com uma virada brusca de sentido. Então, até o final do verso eu estava falando de uma coisa, mas aí eu emendo uma outra palavra aqui que se liga com a última, mas já fala outra coisa. Então, eu tento, né, nesse procedimento, construir uma quebra, mesmo que sutil, para convidar, né, o leitor a ele dar uma parada e falar, e construir ele o silêncio que eu não ainda tenho que aprender a comer muito arroz com feijão, ou tomar muito vinho para aprender a lidar com o silêncio. O silêncio é uma grande questão, né? Para mim é uma grande questão, tanto nos meus exercícios poéticos, estou falando isso porque você trouxe, né? Mas também em função dos meus estudos, né? Acabo me interessando por isso. Mais um artigo para pensar. Sim, muito! Um artigo todo em cima desse poema que eu li, hein, gente? Pois é, e aí essa coisa do enigma, do silêncio, isso acabou me levando a pensar em algum tipo de obsessão. E você falou muito dos seus biografemas no começo da nossa conversa, você falou da Petúnia, e aí eu fiquei pensando se você tem algumas imagens que te perseguem, sabe? Sim. Se você tem alguma obsessão na escrita e quais seriam essas Uhum. imagens obsessivas, se elas existem e por que talvez elas existam. Uhum. Olha, eu tenho uma questão assim bem forte com a morte, né? A morte para mim é uma questão. Então, ela vai aparecer sempre nos meus textos, embora não, nem sempre ela apareça com a cara que a gente conhece da morte. Então, ela vai tomar outras formas. Mas eu vira e mexe, eu estou escrevendo sobre a questão da morte. Agora eu vou também no final do ano
ou no início do ano que vem, eu lanço um livro infantil que é justamente sobre isso, é sobre um acidente, né? Então, quer dizer, nossas obsessões, elas estão sempre voltando, né? E o livro chama Na Estrada. Então, essa coisa da morte, do acidente, é, de acidente, né? Quando eu digo acidente como acontecimento, né? Algo acontece e extravasa. É, separação. Então, são coisas, né? Cortes. Acontecimentos intensos, eles estão sempre na minha escrita. Então, acho que minha escrita gira um pouco em torno, eu diria, da morte. Da morte, é. E um exemplo disso talvez seja os poemas Atracados aos Pés da Cama, né? Que Sim. tem como plano de fundo ficcional, né? A ficção se tornando mais verdadeira que a realidade ao copiá-la, né? Não Aham. sei. E transformando essa realidade, né? A questão da morte da sua tia, né? E da doença da sua tia, e como você transforma isso numa matéria poética riquíssima e transforma a sua tia em devir puro, inclusive É. devir inumano, devir vegetal às vezes, né? Sim, sim, Então, sim. gente, eu recomendo todos os livros que eu mostrei antes, né? Mas como a G ressalta essa questão da morte, esse livro de poemas é sensacional, porque tangencia e materializa a morte, mas também reconstrói a morte no processo de montagem e desmontagem que brinca com novas possibilidades de vida, né? Então, a morte aparece como, mais uma vez, abertura, não só limite, Ai, né? que bonito. Olha que linda. Ai, é linda essa menina. Imagina! Lindo é seu livro, lindo é você, por isso que eu tô falando essas coisas. Ai, muito bem. G, e assim, você falou um pouco dos seus procedimentos de escrita, a questão do corte, mise de main, a sua tentativa de trabalhar mais com o branco da página. Esses seriam os seus procedimentos de escrita mais recorrentes? Ou você observa outros no seu fazer poético? Eu acho que o mais recorrente, os cortes mesmo, um trabalho com cortar os versos, né? Eu gosto muito desse trabalho, né? Eu tenho um curso que eu criei também, que é que chama A Poesia sob o Signo da Pombagira, que é para pensar esses cortes no final do verso, né? Porque Pombagira, ela tem uma tesoura na mão, né? Então, ela corta muito bem, né? E então eu gosto de pensar o final, a finalização dos versos, as finalizações dos poemas também são coisas que para mim são muito importantes. É, eu acho que é um pouco isso. Meus procedimentos mais que eu olho mais para eles, sabe? Eu acho que é mais isso. Muito bem, eu fiz o curso do Ah, é signo da mesmo? Pombagira. É Fiz, verdade. fiz. É, A então, eu dinâmica acho do que corte do riso, né? Daquela dança, daquele riso com exato. os pés da Pombagira. É, Incrível. é. Eu acho que isso, eu acho que a minha poesia o desejo de girar, tanto na poesia quanto no pensamento também, né? O pensamento é sempre é sempre um combate, né? Eu digo que eu sou mais uma pessoa, sou mais da guerra do que da paz, bem mais da guerra. Gosto de ser do contra, sabe? De fazer aquele encontro, mas para surgir mais coisas, sabe? Então, também, quando eu escrevo prosa, também, eu gosto desses giros pensamentais, desconstruir, né? Tanto na linguagem acadêmica, na prosa literária ou na poesia, a ideia sempre é desconstruir. Uma das provas disso, no que diz respeito à linguagem acadêmica, mas de forma específica, é a construção da sua tese, né? A escrita da Uhum. sua tese é o que alguns chamariam de experimental, né? Porque É, está
extrapola aquela fórmula de tese, né? Uhum, uhum, uhum. E é uma tese também muito importante. Eu li com muita alegria a sua tese. Aprendi de montão. Ai, que bom. E Gê, a gente falou um pouco dos seus temas, das suas obsessões, dos seus processos. E aí eu queria saber se você tem alguma dica sobre a percepção de um texto, sabe? Quando o texto para você tem a força de um poema. E se você poderia dar uma dica para gente sobre isso? Olha, é muito difícil falar disso em termos de materiais, assim, de localizar num texto. Mas, de algum modo, é quando você percebe que o escritor, ele tem, é honesto o texto. É meio estranho de dizer isso, né? Mas me afeto com textos quando a pessoa escreveu algo de um modo que ali tem uma experiência. Ali naquele lugar tem uma experiência. Não é só um artifício, não é só para transmitir uma ideia. Você percebe que no texto tem uma experiência efetiva mesmo, uma experiência significativa ali. Então, eu sou tocada quando eu encontro essa experiência significativa. E essa experiência significativa, ela se dá a, muito, às vezes, num deslize, sabe? Num deslize do texto, né? Numa coisa que quase nem foi percebido pelo autor, sabe? Você fala assim, será que o autor percebeu? Por exemplo, nesse poema que me tocou tanto, né? O poema Silêncio, da Nathalie. É, quando eu li esse poema, eu falei assim, nossa, será que ela quis fazer isso? Ela poderia, talvez ela não fez por querer, porque na verdade aquilo virou, o pá ficou em silêncio ali, né? O pá do palavra. E virou, e é lavra, mas será? Mas olha só. Aí eu vou ler e eu vou falar, nossa, eu estou diante de um corpo que que se recolhe em silêncio, né? Ela se introspectiva, né? Não sei se tem esse verbo no reflexivo, mas ela se introspectiva. Olha que poeta é essa, né? Então isso vai me abrindo de um jeito que eu falo, nossa, eu choro, né? Fico comovida quando isso acontece. E mesmo, por exemplo, uma autora que uma das que eu mais amo, né, que é a Hilda Hilst, né? Às vezes eu tô lendo a Hilda e eu vejo assim alguma coisa que eu falo, nossa, encontrei a Hildinha aqui, sabe? Aquela coisa aquele monumento, aquela coisa gigante na poesia, mas aqui nesse momento ela fez algo que é de outro lugar, é de outra ordem, ela mostrou uma fragilidade. Então, isso é o que me toca. E se eu fosse dar uma dica, né, para as pessoas, é justamente essa, assim, é de você ser honesto quando você está escrevendo, sabe? Ser honesto e deixar que venha, sabe? Algumas coisas, não ter o controle de tudo. Porque quando você menos espera, seu corpo é tão inteligente. Sabe, o corpo da gente é mais inteligente que o nosso cérebro, porque a nossa racionalidade, ela veio depois. O nosso feto ficou quanto tempo desenvolvendo o corpo antes de desenvolver a mente, né? O raciocínio lógico. Então, o nosso corpo é muito sábio. Quando eu falo com os meus alunos, com os meus parceiros, meus amigos, que todo mundo vira amigo, eu sempre falo, ó, confia no seu corpo, porque ele sabe, né? Deixa ele acontecer. Tadinho, tá cheio de amarra aí, né? Moda, padrão, não sei o quê. Deixa ele livre para ele ser um pouco, ele vai te mostrar algumas coisas. Perfeito, Gê. E você falou um pouquinho da sua relação com a Hilda, né? O quanto você a admira. Você, inclusive, é uma pesquisadora de Hilda Hilst também, né? Assim, extrapola a questão da admiração, né? Mas tem um trabalho consistente em relação à obra da autora. E eu queria saber, assim, com quais poetas da literatura contemporânea você estabelece diálogo, você lê, você admira e por quê? Nathalie Vale? Olha, eu dialogo,
eu trabalho com muitos poetas, porque eu trabalho com as pessoas que estão escrevendo agora, estão acontecendo. Então, é até difícil de mencionar um ou outro, porque são as pessoas que estão aí, estão escrevendo, estão no mundo, estão publicando, passam por mim, eu as leio. Hoje, por exemplo, tem um lançamento lindo da Gabriela Farrabras. Você conhece a Gabriela, Nathalie Iracema? Vocês têm que conhecer, uma maravilhosa, assim, ela é uma poeta incrível, está lançando um livro hoje. A Patrícia Widmer está lançando um livro também aí, no mês que vem, né? São tantas pessoas que aparecem e que a gente dialoga e a gente conversa, estabelece esses limites, esses diálogos, questões tão pontuais que a gente está trabalhando, que vai desde, né, a Gabriela é uma militante, então traz Mayakovsky, né, traz poetas assim que pensaram a questão social muito fortemente, ela é metroviária. A Patrícia Widmer, ela em outro lugar, um fazer artesanal de literatura que envolve o desejo, o corpo da mulher, questões de corpo, né? E questões são, cada um está falando de um jeito, mas a nossa preocupação é a gente se entender enquanto esse corpo texto que está em relação com o outro, né? É uma abertura para o outro. Então, nesse sentido, eu dialogo com essas pessoas, Nathalie, com essas autoras que estão aqui acontecendo agora, nesse momento, nesse instante. Perfeito, Gê. A gente já vai se encaminhando para o final, e aí eu queria que você me dissesse o que que é poesia para você, o que é Sim. vida para você, e Uhum. como poesia e vida se atravessam. Poesia, para mim, é intensidade. É isso. Intensidade, tudo isso que a gente viveu aqui. E vida também é intensidade, né? Então, poesia e vida, elas se atravessam. Se você não está vivendo a poesia, seja ela no livro, mas seja ela também é, na vida, né? Olhar a árvore e estar em estado poético, você não está vivendo plenamente, né? Algo está faltando aí, né? Você não está vivendo plenamente. Então, eu acho que elas se imbricam dessa forma. E a mesma coisa, não adianta pensar que você vai fazer poesia se você não viver plenamente também. Não viver a vida com intensidade. Então, essas duas coisas, para mim, elas estão coladas. Assim como texto e corpo, vida e poesia estão coladas. Perfeito, Gê. Você tem algum projeto novo que você gostaria de compartilhar com a gente? E eu pediria também para que você lesse alguns dos seus poemas. E aí Tá a bem. gente finaliza. Então, eu vou fazer o seguinte: os projetos já falei para vocês, né? Eu tenho como projeto agora esse livro que vai sair, né, para essa editora, que ela é infanto-juvenil. Tenho o infantil, que é o Na Estrada. E, por enquanto, esses, né? Esses projetos. E eu vou ler um poema, e eu vou ter que sair meio que correndo, porque eu vou dar aula agora. Vou dar Sim, aula às 7 horas. E eles já vão estar me esperando daqui a pouco. Então, eu vou ler um poema desse livro que a Nathalie falou, né? Que é o último livro, é o de poesia, é o Atracados aos Pés da Cama. E eu vou ler o livro do final, o poema do final, porque eu gosto, porque eu acho que ele tem aquela dose de silêncio necessária. Vês, todo o meu corpo pensa. Em alguns momentos. Oh, já errei meu próprio poema. Nossa, vai de novo. Mas, ó, é que tá escuro. Vês, todo o meu corpo pensa. Em alguns lugares, o pensamento é pior. Meu coração, por exemplo, pensa geleiras e espinhos, pensa garganta. É o pensamento do fogo inflamando meus pés. Mas pior mesmo são as mãos, vazias, pensando o amor. É isso, menina! gente, maravilha! Essa é Jerusa Zeune, gente. Não tem como não amar essa mulher. A sua Obrigada, potência, a sua Geni. generosidade. Amo vocês também. Muito Nathalie já obrigada, amava. Gê. Iracema eu comecei a amar agora. Você, Muito obrigada. geminiana, eu também sou, viu? Olha aí, então, tá cheio de gente aqui, gente. Nathalie, você também não é geminiana?
Eu sou canceriana. A canceriana, não, tem um coraçãozinho aqui entre nós. Né? Você tem duas mulheres aí muito intensas, né? Duas aqui, duas aí, então estamos em 5. Gê, muito obrigada pela presença, pela generosidade, pelo aprendizado. Foi uma delícia ouvi-la, Eu que partilhar esse agradeço. momento tão rico com você, permitir que o meu corpo fosse atravessado pelo seu nessa noite tão bonita. Obrigada, Iracema. Vocês Imagina, podem se despedir prazer. e boa aula, Gê. Obrigada, queridas. Muitos beijos, Obrigada. eu amei, viu? Ai, que delícia Também. fazer uma entrevista com tanta pergunta inteligente. Ai, Foi uma maravilha. Tá. tchau,